Glória a Jesus, a paz do Senhor, amados irmãos. Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica. A nossa irmã Rita vai fazer a apresentação dessa lição. Antes nós vamos orar e pedir as bênçãos de Deus, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te adoramos, Senhor, na beleza da sua santidade, Senhor. Desejamos, Senhor, que o Senhor venha manifestar os dons do seu Espírito Santo, ó Deus, na instrumentalidade do teu servo, nosso amado pastor Adriano, Senhor, para nos ensinar a tua santa palavra. Ensina, Espírito Santo, nesta noite. Abençoa cada um de nós, cada ouvinte, que o Senhor dê a cada um discernimento daquilo que será ensinado, Senhor. Abençoa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor Jesus. Pode assentar, meus irmãos. Bota só na tela, né? Aleluia. A paz do Senhor, amados. Hoje nós... que então é fraco mesmo. Amém, amados? Agora sim. Escola Bíblica, hoje é a lição de número 7. O título da lição é o Ministério da Igreja. A revista que nós usamos é da CPAD, primeiro trimestre de 2024, 19 de fevereiro de 2024, na sede da IPRR. E hoje nosso pastor Adriano será o nosso professor. Em nome de Jesus. E todo esse trimestre nós estamos estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o textuário, igreja? Todos juntos vamos ler. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Os objetivos da lição. Primeiro, apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na antiga aliança e praticada pelos crentes na nova aliança. 2. Alencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. 3. Explicar as qualificações de natureza moral e social exigidos para o exercício ministerial. A leitura bíblica em classe está em Efésios 4, do versículo 11 ao 16. Eu vou ler um versículo e vamos ler o segundo. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos para a introdução agora, né? Nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Bem, quando nós entendemos por o cristão ser um sacerdote, está falando em relação
ao sacerdote na questão universal, ou seja, aonde eu estiver, eu sou um sacerdote que adoro a Deus, que intercedo pelo meu próximo. Agora, quando parte para o ministério, para um ofício, para ocupar um cargo, aí já é diferente, porque cada um de nós, como diz a própria palavra de Deus, Deus nos fez sacerdotes, né? Então nós temos toda a liberdade para adorar a Deus, não existe mais algo que impede, né? Porque o véu já foi rasgado e todos nós temos livre acesso a Deus, certo? Então, fica bem claro quando diz que vamos mostrar que de modo bíblico, pela palavra de Deus, né? Todo cristão exerce o ministério sacerdotal. Todos nós exercemos, né? Como cristão, como eu já falei, a gente pode interceder, pode orar, louvar, glorificar. Agora, quando parte para o ministério, para um chamado, aí já tem uma outra diferença. Porque alguém pode confundir, já que a Bíblia diz que eu sou um sacerdote, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso batizar, eu posso ungir, eu posso fazer algumas outras atividades? Não, depende. Aí nós vamos ver mais na frente, né, a questão do ofício, a questão do chamado de cada um. Amém? Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Aqui nós vemos a questão da diferença, né? Existe uma diferença em cada um de nós ter a liberdade em Cristo para adorar, para servir, para fazer a obra, mas existe também uma outra diferença quando parte já para a sua função no ministério. Cada um no seu cargo, na sua função, prestando o seu serviço, porque, como foi estudado na aula passada, foi falado de quê? Do corpo, né? Da organização, do organismo e organização. Então a igreja tem a sua organização, né? Então parte todos os cargos, nós vamos ver mais na frente isso mais clareza. Mas aqui a gente podemos já deixar determinado que existem funções específicas, porque Deus quis assim, Deus fez assim, Deus determinou assim. Amém? Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir à Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. É como nós vimos na própria palavra de Deus, né? Que Deus deu uns para quê? Para o aperfeiçoamento, para edificar, né? Uma coisa organizada, cada um na sua função, prestando serviço a Deus, para que haja o crescimento, para que haja o amadurecimento, para que haja, né, ali Deus operando e a igreja crescendo até quando Deus quiser, até quando Jesus voltar, levar a sua igreja, né? Louvado seja Deus, mas nós temos que estar conscientes disso. Louvado seja Deus. O ministério sacerdotal de todo crente. O sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Então nós vemos, desde o Antigo Testamento, que a questão da adoração ou do sacerdócio começava, né, pelos membros, pelos cabeças da família, que alguns conhecem como os patriarcas, né? Podemos citar aqui, por exemplo, Abraão, podemos citar Jó, podemos citar muitos outros nomes. São os cabeças das famílias que eles ofereciam sacrifício a Deus, que eles adoravam a Deus, né? E nós temos, como falei nesse instante acerca de Abraão, aquele clássico, né, que está lá no capítulo 22 de Gênesis,
em que Deus ele promete um filho a ele, Isaque, e depois que esse filho cresce, agora Deus chama Abraão e diz: olha, eu quero que tu pegue teu filho e leve e vá sacrificar. E ele vai, leva o filho lá, coloca lá em cima do altar, da lenha, e está decidido a imolar o filho. Quando ele vai imolar, o anjo brada: não faça mais isso, Abraão, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Então, isso mostra o zelo, a fidelidade, trazendo para nós, né, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós realmente adoramos a Deus, oferecemos sacrifício de louvor a Deus, de todo o coração, de toda a verdade, Deus ele recebe, Deus ele abençoa e nos dá vitória, porque nós estamos, né, dando um grande valor, né, nós estamos mostrando o grande valor que é Deus, quanto Ele é poderoso, quanto Ele é maravilhoso. Por isso nós fazemos o melhor para Ele, damos o melhor para Ele. Se nós formos olhar, por exemplo, quando naquele evento que Caim ofereceu algo para Deus, né? E o seu irmão, ele ofereceu algo, e dos dois, Deus ele se agradou da oferta de quem? Alguém lembra? De Abel. Mas por que Deus recebeu de Abel e não recebeu de Caim? Porque, sim, tudo isso, mas porque o sacrifício que Abel fez para Deus, daquele animal, já apontava para quem? Para Cristo Jesus. Já apontava, já fazia uma alusão que, assim como Abel oferece aquele animal, derrama o sangue daquele animal inocente em forma de adoração a Deus, assim Deus faria também em dar o seu filho para derramar o seu sangue por toda a humanidade. Certo? Então, no Antigo Testamento, começava pelos cabeças das famílias, mas aí, aos poucos, né, foi decaindo, nós vamos ver que lá na frente, já está totalmente corrompido, totalmente diferente. Quando você chega lá em Crônica, por exemplo, você vê que lá no capítulo 26 de 2 Crônicas, ali Uzias, tomado pelo sentimento de grandeza, de orgulho, ele entra dentro do templo para queimar incenso, e os sacerdotes chegam até ele e dizem: olha, não te compete fazer isso. E ele, com raiva, irado, fez o que não lhe era devido fazer. Daí ele pegou uma lepra, né, castigo de Deus, porque ele fez o que não devia. E isso também nos ensina o seguinte, irmão: na igreja, cada um no seu cargo, na sua função, tem as suas atividades para fazer. Tem coisa que um não pode fazer, e se mete a fazer, não deve, porque não compete a ele, ainda não chegou a hora. Então cada um tem que esperar o seu tempo. Amém? Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, as cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Gênesis 4:3, Jó 1:5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Jó 1:5. Nesta passagem aqui, nós podemos ver claramente que nos ensina uma coisa, a intercessão. Nós, como sacerdote do Senhor Jesus, na nossa família, na nossa casa, nós também somos o sacerdote que intercede, né? Então ele nos ensina muito isso, porque Jó, como o próprio texto diz, ele imaginava
Meus filhos, pode ter pecado, pode ter falhado isso, aquilo, e o zelo era tão grande, o respeito, o temor era tão grande para com Deus, que ele intercedia pela sua família. Isso nos ensina, e a palavra nos ensina justamente isso, nós interceder pela nossa família, pelos nossos irmãos, por um conhecido, por alguém, interceder a Deus para que Deus tenha misericórdia, faça um milagre, né? Então, cada um de nós somos um sacerdote na nossa casa. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Gênesis 12:8. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Gênesis 12:8. Então veja, irmãos, mais uma vez, a responsabilidade de cumprir, né, a sua função. Cada um de nós temos que exercer a nossa função, tanto como crente, como salvos, também como segundo o nosso chamado, aquilo que está servindo a Deus, seja um cooperador, seja um diácono, um presbítero, cada um exerça a sua função, faça, né? Realize o seu ministério, para que Deus ele venha a ser glorificado e vidas sejam edificadas no nome do Senhor Jesus. Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Êxodo 19:6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19:6. Agora aqui nós vimos a coletividade, né? Nós vimos os cabeças das famílias, o homem exercendo a função de sacerdote na sua família, intercedendo a Deus, como nós vimos Jó e a outros também. Agora Deus levanta Israel, né? E se você parar para pensar que lá em Isaías capítulo 5, Deus compara Israel como uma videira, como uma planta. E a Bíblia diz que Deus desejou que Israel ele mostrasse justiça, que ele realmente fosse um povo que desse de fato testemunho. Então, em vez de dar o bom fruto, ele deu uvas bravas. Aí quando nós vamos lá para frente, lá em João capítulo 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, o lavrador, né? É o que cuida. Eu sou a videira verdadeira. Porque Jesus estava falando justamente de Israel. Israel era agora o representante de Deus na terra, era o povo escolhido. Entre todos os povos, Deus escolheu Israel. Mas Israel, por muitas vezes, né, deveria ter exercido justiça, piedade, mas o que aconteceu foi decaindo. E o que nós estamos vendo hoje, irmãos, o Senhor Jesus Cristo constituiu a igreja, né? E há muitos cristãos hoje em dia que infelizmente envergonham, que infelizmente não fazem conforme a vontade e a palavra de Deus. Daí, irmãos, Deus, ele, quando vê que o povo não está atendendo seus anseios, a sua vontade, Deus, ele age, como ele agiu aqui no tempo de Israel. O povo estava na idolatria, o povo estava fazendo tanta coisa, que Deus decidiu: não, eu vou fazer diferente. Se você ler, por exemplo, lá, aleluia, em Deuteronômio capítulo 8, lá está escrito que Deus quis que o povo fosse humilhado, que o povo fosse maltratado, que o povo sofresse, passasse por tanta coisa, para no final
Deus mostrar a ele que Deus é misericordioso, que Deus tem poder de operar, de transformar. Isso nós podemos aplicar na nossa vida também, irmão. Ser um sacerdote de Deus, ser um servo de Deus, ser a igreja do Senhor, nós temos que ter responsabilidade do que nós estamos fazendo. Tanto essa responsabilidade do servir com alegria, com verdade, com temor, né, a Deus, fazer a obra de Deus, mas também ser santo, ter uma vida santa nas mãos do Senhor, para que Deus venha usá-los. Louvado seja o nome do Senhor, amém? No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Êxodo 28:1, números 3, 5 a 9. Terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram no deserto do Sinai. Tendo partido do Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte. Êxodo 19:1 e 2. Então nós vemos que das 12 tribos, a tribo de Levi ela foi separada justamente para fazer a obra de Deus no templo, né? E todo começo, irmãos, é flores, tudo é bom. Assim como eu e você um dia, quando aceitamos Jesus, quando estava naquele primeiro amor, a gente tinha um zelo, um temor, uma vontade, uma sede, uma fome. Mas aí, se não buscarmos a Deus, se não pedirmos a Deus para que Deus mantenha este amor, esta fidelidade ao Senhor, ela pode aos poucos ir decaindo. E decaindo ao ponto que até desprezar. Se você analisar, por exemplo, lá no livro de Malaquias, no capítulo 1, Deus vai dizer para os sacerdotes: vocês, sacerdotes, vocês estão desprezando a minha mesa, quando vocês oferecem pão imundo, quando vocês levam um animal cego, um animal aleijado, vocês me oferecem. Cadê o temor? Se eu sou Senhor, cadê o temor? Né? Então, quando Deus separa a tribo de Levi para essa função, eles deveriam honrá-lo a Deus, e por muitos e muito tempo eles o fizeram. Mas como eu falei lá em Malaquias capítulo 1, lá mostra que eles já estavam desprezando a mesa de Deus, estavam mais nem aí. Aí Deus chama a atenção pelo profeta: peguem o que vocês estão oferecendo para mim e leve até o governador e veja se ele vai aceitar. Se ele já vai aceitar, ele não aceita. Aí vocês querem que eu aceite? Aleluia. Então, irmãos, trazendo, aplicando para nossas vidas, nós também não devemos oferecer qualquer coisa a Deus. E como igreja, como povo, nós temos que honrar a Deus, fazer a obra de Deus com alegria. Aleluia. Para que o Senhor se agrade de nós e venha derramar bênção sobre as nossas vidas. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Amém? Tá, dá para compreender alguma coisa aí? Glória a Deus. Segundo, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como tipo de Cristo. Hebreus 8:1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Hebreus 8:1. Então, irmãos, Jesus, ele é o sumo sacerdote de Deus. Há muitos aí que podem até se nomearem sacerdote, mas ninguém pode tomar o lugar de Jesus, ninguém pode se comparar, nem de perto, porque Jesus, ele é o sumo sacerdote, ao mestre, né?
Porque, como diz o próprio texto lá em Hebreus, o sacerdote, quando ele ia se apresentar a Deus, ele tinha que primeiro ter todo aquele ritual, né, para poder se apresentar. Ele tinha que se sacrificar, ele tinha que ter todo o cuidado para poder se apresentar a Deus. Jesus não. Jesus, ele é o próprio sacrifício. Ele se sacrificou. E o sacrifício de Jesus agradou tanto ao Pai, que por conta desse sacrifício de Jesus, é que todo ser humano hoje em dia tem acesso a Deus. Pode servir a Deus, pode adorar a Deus, e tem a graça, né, de um dia morar com Cristo na glória. Mas nós vamos ver ainda mais aí na frente ainda, aleluia, que o nosso Senhor Jesus Cristo, além de ser o sumo sacerdote, ele também nos ensina a ser um sacerdote na nossa casa, na nossa vida, servindo a Deus. Vamos ver mais na frente acerca disso. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. 1 Pedro 2,5, Apocalipse 5,10, Jeremias 31,34. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Vendo aí, irmãos? A palavra de Deus confirmando que o Senhor nos fez sacerdotes para oferecer sacrifício, para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não está mais limitado ao ser humano. Há muitas religiões aí que ainda existe essa limitação. Tem que passar pelo superior. E isso aí, irmãos, não é da vontade de Deus. Porque, como diz a própria palavra, nós temos acesso diretamente com Deus. O véu já se rasgou, né? O lugar santo do Santíssimo agora está livre. Nós temos acesso diante do Senhor. Nós vimos no Antigo Testamento que quem era o único que entrava lá no lugar santo dos santos era o sumo sacerdote. E a Bíblia diz que ainda era amarrado ele vestia umas vestes com uns sinos nas bordas das vestes, porque se ele entrasse lá ou em pecado ou alguma coisa e ele morresse lá fulminado, o que aconteceria? Puxavam ele, né? Ouvia o barulho e puxavam ele, porque dali já morreu. Porque para entrar na presença de Deus precisava de toda uma preparação e estar santo, separado do pecado, trazendo para nós, aleluia, nós, irmãos, temos que chegar a Deus, temos acesso a Deus e temos que chegar a Deus santo, limpo, aleluia. Lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos apresentar, nós devemos buscar, sacrificar, nós somos o próprio sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, culto com entendimento, culto com sabedoria, com razão, não é com emocionalidade, onde muitos fazem com emoção, pulando daqui, pulando dali, é aquela coisa. Não, isso não é da vontade do Senhor, é com razão, com entendimento, com sabedoria. Eu tenho que adorar a Deus, servir a Deus, santo, limpo, cada vez mais segundo a vontade do Senhor Jesus. Amém? Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Romanos 12, 1 e 2. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. Hebreus 13, 15. Então, Romanos 12, 1 e 2 deixa bem claro isso. Nós estamos agora, temos que ser como um sacrifício vivo na presença do Senhor. Quando a gente tem essa confiança de que estamos bem, estamos servindo a Deus,
O louvor que a gente louva, flui de maneira maravilhosamente. O nosso serviço a Deus, Deus abraça, Deus se alegra, louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós temos que sempre, dos nossos lábios, o fruto do louvor, a nossa vida, né? No nosso interior, tem que estar segundo a vontade de Deus, para que naquilo que eu faço para o Senhor, Ele se agrade de mim. Louvado seja o nome de nosso Deus. Amém? Intercedemos pelos outros, 1 Timóteo 2:1, Hebreus 10, 19 e 20. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2:9. E mantemos comunhão direta com Deus, 2 Coríntios 13:13. Bem explicado, bem justo aqui para nós. Como já foi falado, só reforçar a questão da intercessão. Como sacerdotes, nós intercedemos por todos, tanto os que estão perto como estão longe, e Deus ouve, Deus atende, porque os irmãos bem sabem que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, qual era a função do sacerdote? O sacerdote ouvia o clamor, o sofrimento, as lamúrias do povo, e ia até Deus e apresentava a Deus. E Deus trazia a resposta através de quem? Do profeta. O profeta era o porta-voz de Deus, agora para trazer a mensagem ao povo. Mensagem essa que por vezes era de consolo, mas também às vezes era exortativa, porque o povo não estava segundo a vontade de Deus. Outras era edificando também. Então nós, irmãos, como sacerdotes do nosso Deus, nós temos que interceder, orar pelos outros, mas vai ter momento também que nós temos que usar da verdade, dizer: meu irmão, você tem que mudar, meu irmão, isso não dá certo. A palavra de Deus diz assim. Ser sacerdote e interceder também é falar muitas das vezes aquilo que as pessoas não gostariam de ouvir, mas é o que Deus quer falar. Amém? 3. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Amém? Então, quando o servo de Deus, Lutero, ele aplica lá todas aquelas teses, ele coloca por terra justamente o que a Igreja Católica está fazendo, de que o Papa é o máximo, de que o povo obedece a ele. Não. Todos têm livre acesso a Deus. Isso aí já caiu por terra, mas ele continua. Por quê? Porque muita gente considera o Papa como o líder maior. E o líder maior quem é? Quem foi que morreu na cruz? Quem é que vem buscar a igreja? O Senhor Jesus. Mas ele está lá, detendo poder, como o máximo, né? Mas isso aí já caiu por terra. Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o maior, é o superior. É maior do que os profetas, é maior do que Moisés, do que a aliança, do que os patriarcas, do que tudo. Tudo é Jesus. E muitos seguem. Muitos, para poder chegar em algum lugar, tem que passar por ele. Não. O véu já se rasgou, como eu falei. Temos livre acesso a Deus. Amém? Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja.
A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu o seu slogan no Sola Scriptura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas, podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Então, na época de Lutero, o que é que se pregava? A venda de indulgências, perdão, um lugar lá no céu. E nada disso aí é da vontade da palavra de Deus. Vender? Não. A salvação é pela graça. É de graça, mas o homem tem que entregar a vida a Jesus, seguir a Jesus, ser fiel ao Senhor. Mas aí, o servo de Deus, Lutero, colocou lá, não, isso aí está tudo errado. Muitos até hoje seguem muitas coisas totalmente contra a palavra de Deus. Mas naquele dia, vão prestar conta com Deus. Vão ter um encontro com o Senhor aí, verão, né? Amém? 2. A estrutura ministerial do Novo Testamento. Primeiro, o ministério quíntuplo. Quíntuplo. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. Então, pelo o versículo lá de Efésios, quando fala dessa relação desses 5, né, eles colocam como sendo um quíntuplo da igreja, né, dessas funções de cada um deles, né. E aí, irmãos, a importância, se Deus ele quis assim, se ele fez assim, é porque Deus tem, porque Jesus sabe todas as coisas, sabe que dessa maneira a igreja flui, dessa maneira, né, Deus ele opera. Muitos por aí não tem mais, não precisa desse negócio de pastor, de presbítero, essas coisas, não, isso aí é coisa passada, não, mas se Deus quis, colocou assim, é a palavra de Deus, é a vontade do Senhor. Então cada um tem sua função, tem o seu chamado, faz a obra de Deus. Amém? Aí, como diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, nas cartas de Paulo, o servo tem que ter desejo, né? Tem que ansiar, buscar, para que Deus ele venha trabalhar na vida do homem e fazê-lo conforme a vontade dele. Amém? Fazer só uma observação aqui. Nós vemos aí 5 dons ministeriais, né? Apóstolo, 1, profeta, 2, evangelista, 3, pastores, 4 e mestre, 5. 5 dons ministeriais. É interessante, se nós observarmos a ordem, né? O apóstolo, uma das missões principais do apóstolo, pastor Adriano e igreja, era de missões, de fundar a igreja, plantar a igreja. Paulo então plantou várias igrejas, né, que é fundar igrejas. Então os apóstolos tinham essa missão muito mais evangelizadora, né? Eles ensinaram, doutrinaram, mas eles eram aqueles que iam para o campo e iniciava igrejas. E depois nós vemos o profeta, né, que o profeta aqui é diferente do profeta do Antigo Testamento, né, que era o homem mais ligado à palavra, mas pela revelação do Espírito, né? Então falava muito da ciência de Deus, daquilo que Deus conhecia das pessoas, né? Do coração das pessoas. A igreja precisa dessa manifestação, irmãos, do dom, né? Desse dom profético, né? De o pregador está pregando, ou está ensinando, ou está orando, e o dom, esse dom, né, da profecia, o Espírito Santo revelando, né, na palavra. Aí uma pessoa vai ouvir uma palavra, um estudo, no estudo o que se manifesta mais é o dom da palavra da sabedoria, mas na pregação se manifesta muito o dom da palavra da ciência. Deus, ciência aí é Deus que conhece todas as coisas, o coração das pessoas. Então a igreja precisa
Antes de tudo, plantar o evangelho, a palavra de Deus, ganhar almas, né? Os apóstolos tinham essa missão, tá? De plantar, além de ensinar e de ser os líderes principais da igreja. E os profetas eram os homens que eram usados muito na ciência de Deus, né? A revelação de Deus. E os evangelistas, né? Que eram aqueles que cuidavam da evangelização ali local. Os apóstolos eram mais missões, era mais avante, né? Mais distante, plantando igreja em outras regiões. E os pastores que cuidam, né? Das ovelhas que o apóstolo ganhou, que o profeta, né? Deus usou de forma poderosa, o evangelista colocou o evangelho, e o pastor cuida. E o mestre, esse mestre é o dom mais aprofundado da palavra da sabedoria. Deus dá uma sabedoria através desse dom de explicar, que impressiona as pessoas. As pessoas dizem: nossa, eu já ouvi tanto essa palavra, já ouvi tanto essa mensagem, mas não tinha ouvido ainda dessa maneira, dessa forma, né, de compreender. Eu não sei se os irmãos aqui, a maioria já deve ter vivido isso. Alguém tem dificuldade numa matéria, por exemplo, eu tinha dificuldade em matemática. Estudei, mas só teve um pastor um professor que eu jamais esqueço dele, Eli Menezes, que com ele eu aprendi matemática, mas com os outros eu não conseguia aprender, né? Era um dom natural do ensino. Nós estamos falando aqui dos dons do Espírito Santo. Então, a palavra tem o dom da palavra, ela é dom da palavra da ciência, dom da palavra da sabedoria, né? A igreja precisa, nós precisamos buscar esses dons, tá bom? Igreja do Senhor. Pedir também que Deus manifeste, que às vezes a pessoa tem o dom, mas se fecha, se deixa ser levado por influências, né? Por problemas pessoais, e nós temos que, em nome de Jesus, superar. E o mestre, esse mestre aqui é um doutor da palavra, é um homem muito profundo, é um dom muito profundo que prepara os obreiros para a obra do Senhor. Então, nós percebam que grandeza desses dons. E o pastor Adriano já falou aqui hoje, e o objetivo desses dons é o aperfeiçoamento e o amadurecimento da igreja. É duas coisas que a igreja precisa valorizar muito: é o melhoramento, é desenvolver espiritualmente e amadurecer. Porque tem pessoas que desenvolvem, mas não amadurecem. É sempre criança, sempre menino, é sempre levado por vento de doutrina, por conversas. E o amadurecimento, ele nos leva a uma vida mais enraizada, mais segura, mais concreta em Deus, pela palavra e pelo Espírito. Obrigado, pastor Adriano. Vamos lá. Apóstolo, alguém enviado em uma missão. Mateus 10:2, Lucas 22:14, Atos 13:2. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Lucas 22:14. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus, está lá em Atos 1, 21 e 22, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, Atos 1, 22, ter visto o Senhor, Atos 9, 1 a 5, ter operado sinais e maravilhas, 2 Coríntios 12, 1 a 5. Está vendo aí, irmãos? A Bíblia falando do que deve ter o apóstolo para realmente ser de Cristo Jesus. Não é como nós estamos vendo aí, né? Tem muita gente que se auto-intitula apóstolo, mas muitos não passam por essas qualificações aqui, né? Simplesmente é nomeado. Mas para passar por tudo isso aqui, irmãos, ter estado com o Senhor Jesus, né? É o que o texto está dizendo. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que ele foi como um abortivo, né? Deus deu a graça a ele de ser apóstolo, né? Mas, e veja como Deus usou o apóstolo Paulo, né? Fez coisas maravilhosas, né? Ele operou no nome de Jesus sinais e maravilhas. Quem lembra aqui naquele episódio, né? Que aquele jovem caiu da janela, né? E ele foi lá no nome de Jesus, e aquele jovem novamente voltou à vida, né?
um milagre, algo maravilhoso que aconteceu, né? Inexplicável. E aí é uma das qualificações que mostra verdadeiramente o apóstolo, amém? Mais uma ressalva, nós, Ministério Renovação dos Remidos e muitos outros ministérios não concordam com a continuação de apóstolos, tá? No nível desses apóstolos que está na Bíblia, não, tá certo? Porque o requisito para ser apóstolo está aqui na palavra do Senhor, tá bom? Porém, alguém que tem um título de apóstolo, biblicamente, tem um título, né? Crê que é um apóstolo, a obra principal dele seria plantar igrejas, fazer missões, não era estar dentro dos templos e alguns até na posição de um papa, né? Como se fosse um papa, né? Tá certo? Então, assim, isso virou muito mais um modismo do que de fato uma chamada de Deus, tá certo? Então, nós acreditamos que apóstolo mesmo só os que conviveram com Jesus. Se alguém acredita que Deus está lhe dando título de apóstolo, a obra principal dele deveria ser missões, mas não é missões, tá certo? É outras coisas. Muitos se intitulam mesmo para ganhar credibilidade do povo, para se apresentar ao povo, né, como alguém superior, como mais, tá certo? Tem aqueles que são sinceros, né, eles acreditam que foram chamados e separados para ser um apóstolo, tá? E eles realmente servem a Deus de todo o coração, mas nós não adotamos, tá, esse título de apóstolo no nosso ministério, e não só somos nós, tem muitos outros ministérios que não aceitam, tá certo? Só para a igreja entender qual é a nossa posição. Quem era que ia falar? Não? Amém. Vamos lá. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Aí, irmãos, ainda pegando o que o pastor falou, a questão do modismo, a questão de se engrandecer, muitos hoje, irmão, tem a função de pastor como uma coisa muito pequena. Aí agora querem ser o quê? Querem ser reverendo. Aí não, reverendo é muito pouco. Bispo. Agora quer ser bispo. Aí se bispo for pouco e tiver mais alguma coisa, bota também. Porque não está na questão para Deus, não está na questão do cargo, do título, se é pastor, se é isso aqui, não. Mas é o serviço a Deus. O serviço ao Senhor. Seja qualquer um desses dons, seja apóstolo, seja pastor, seja evangelista, a finalidade qual é? Servir a Deus, fazer a obra de Deus, e não usar da nomenclatura do título para se auto-engrandecer. É pessoa tal, é pastor tal, não sei o que tal. Não, para Deus isso aí não tem valor nenhum. O que tem valor para Deus é o serviço que você está fazendo para o Senhor, independente do dom, do cargo que você está, que Deus quer ver você fazendo a obra de Deus, amém? Profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava, Atos 15, 32, e trazia revelação do futuro, Atos 11, 27 a 29. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, Atos 15, 31 e 32. Nós também somos profetas, amém? Também somos profetas. Quando usado por Deus, pela palavra, pelo poder de Deus, nós podemos profetizar, né? Podemos profetizar no nome do Senhor Jesus. Mas muitos usam desse título, né, de profeta, para sair aí, irmãos, entregando revelações miraculosas, e muitos o seguem. Muitos estão desejosos para ouvir uma revelação, nem que seja uma mentira.
vai ter um culto ali de oração do irmãozinho Zé, mas vai ter ali o profeta que vai revelar. Aí, menininha, deixa o irmãozinho lá sozinho orando e vão ver as profetadas, né? Mas está totalmente fora aí, ó. É o porta-voz de Deus, que leva verdadeiramente a palavra de Deus, quando Deus realmente fala, né? Hoje muitos querem profetizar, querem ser profeta, mas muitos são profetas da sua própria mente, criam, formalizam da própria mente alguma coisa e passa, mas muitas das vezes não está de acordo com a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, essa revelação, essa profetada já Deus não se agrada, né? Porque a revelação de Deus, a palavra de Deus, o que Deus fala e a palavra de Deus tem que estar em concordância, certo? Então nós, como porta-voz de Deus, como profeta que Deus pode nos usar, né? Que nós venhamos a ter essa sensibilidade, né? Que Deus, Ele usa, irmão, Ele ainda usa, né? E a renovação crê, né, pastor? Crê que ainda Deus pode usar profetas, homens e mulheres, para profetizar no nome de Jesus. Amém? Amém. Só quero reforçar aqui a igreja. O profeta, o ofício do profeta no Antigo Testamento não é igual no Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento não tinha a revelação de Deus como nós temos hoje. A maior revelação de Deus para a igreja de Jesus é a Bíblia, tá? Porém, Deus continua usando seus servos na profecia, só que diferente, tá? Antes, aqui diz assim, o profeta era, tá? Alguém no Antigo Testamento, inspirado e autorizado a falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era porta-voz de Deus, porque não tinha ainda, porque a revelação de Deus ela é progressiva. Então, hoje nós temos uma revelação. O João disse assim: tudo que está escrito, se fosse escrever tudo que Jesus falou, o mundo não caberia os livros, mas o que está escrito, João falou, o apóstolo João, é suficiente para a nossa salvação. Então, ninguém precisa acrescentar nada do que está escrito na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que veio a revelação do Senhor Jesus para a salvação, certo? No Antigo Testamento não tinha as Escrituras reveladas, inclusive através do Senhor Jesus Cristo. Então, o povo, Deus falava com o povo através do profeta. No Novo Testamento, Deus fala principalmente através da Bíblia. Aí nós nos deparamos com muitas pessoas dizendo que Deus está usando ele na profecia, na revelação, citando a Bíblia. É melhor que ele diga assim: olha, eu sou um profeta do Senhor, o Senhor está me falando aqui a palavra que está escrita em qualquer parte do Evangelho, tá? Deus está me falando hoje para você, assim, 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 o que está escrito. Aí alguns pegam partes da Bíblia como se fosse uma coisa nova que Deus está dando a ele, que já está escrito. Então isso não é usar o texto bíblico para dizer que é uma profecia de Deus, não é. Porque aqui deixa bem claro, no Novo Testamento o profeta exorta e consola, Atos 15:32, e trazia a revelação do futuro. Então no Novo Testamento a manifestação da profecia ela aponta mais para as coisas futuras, as coisas que vão acontecer e as coisas também que estão encobertas, tá? Então assim, alguém pode ser usado na profecia, está o dom da revelação, porque não tem um dom de revelação na Bíblia, tem um dom de profecia. Então no dom de profecia a pessoa recebe revelação, que é um dom também dentro da profecia, e recebe visões, recebe o que Deus quiser fazer, tá? Agora, doutrinar a igreja com profecia, jamais, se não tiver no contexto bíblico, tá? Então assim, a pessoa pode ler um texto da Bíblia e dizer: olha, o Senhor me mandou te falar essa palavra, tá vendo? É uma revelação, mas já está escrito, não é uma coisa da pessoa. Deus só disse assim, fala, e ele fala a palavra que está escrito, tá? Só preciso entender isso. Por que eu faço questão de reforçar isso daqui, irmão? Porque tem pessoas que ouvem uma pregação de 30, 40 minutos, até 1 hora, e Deus não falou com ela, só fala quando alguém diz assim: eis que o Senhor manda te dizer isso e isso. Não, quando a Bíblia está sendo lida, ensinada, pregada,
e o pregador está ali na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, Deus está falando. O dom da palavra da ciência, que é o conhecimento de Deus do coração das pessoas, está sendo manifesto na boca do pregador, tá? A palavra da sabedoria, Deus também está se manifestando, dando entendimento e compreensão às pessoas da palavra já escrita, tá bom? Então assim, a igreja, nós continuamos crendo na profecia, só não cremos nessas profecias que as pessoas ignoram a escrita e quer que a igreja viva disso, de revelações, de sonhos, de visões. Não, nós temos que primeiro viver das escrituras, e o que Deus quiser falar, fala, Senhor. Amém? É isso aí. Vamos lá. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. 1 Coríntios 14, 5 e 31. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14, 5. Então isso aqui já foi bem explicado, né? Já essa diferença, né? Que em vez da função do profeta, da nomeação do profeta, agora o Senhor nos dá essa graça de Ele, né, nos revelar, de nós falar segundo a sua revelação, segundo a sua vontade, né? Então, isso aqui já ficou bem explicado, o pastor até já falou acerca disso. Vamos para frente, amém? Eu acho interessante aqui em 1 Coríntios 14, 5, quando ele diz assim, ó, e eu quero que todos vós falei língua estranha. Então Paulo, o apóstolo, não era contra as línguas estranhas, as línguas celestiais, amém? Não era. Porém, ele vem aqui, no contexto que ele está falando aqui, ele coloca a profecia, ou aquele que profetiza, né, numa posição, ele diz, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, tá? Ele não está dizendo que o dom de línguas é menor do que o dom de profecia, tá bom? Vou explicar por quê. É que o dom de línguas, quando a pessoa está falando línguas estranhas, línguas celestiais, os ouvintes não estão entendendo nada. Quando a pessoa está profetizando, que pode ser pregando a Bíblia e Deus falando com ele, ou ele entregando uma mensagem à igreja, olha, o Senhor manda te dizer nesta noite, igreja, e vai falar o que Deus deu, amém? Isso é possível e nós cremos, e é assim que Deus faz. Deus é vivo, está entre nós. Essa profecia, essa fala, ela é compreensiva, tá? Então, quando o apóstolo Paulo coloca aqui a profecia superior à língua estranha, é no sentido de compreensão, amém? Compreensão. Tanto é que ele diz aqui, ó, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação, tá? Então a igreja, ela só é edificada se tiver entendimento. Se a pessoa fica falando língua estranha, o Espírito Santo está dando, pode ser uma mensagem de Deus naquelas línguas, né? Pode ser uma mensagem. Se não tiver intérprete, ninguém entende, então fica sem entendimento. Então aí nesse caso, o dom da profecia, ela tem muito mais resultado na vida das pessoas, mas todos os dons têm valor e têm importância e deve ser valorizado por todos, amém? Porque parece que tem dom maior, dom menor, não, todos os dons cumprem com a sua função, somente o dom de línguas, que se não tiver intérprete, fica sem entendimento e Deus é glorificado, mas os ouvintes não são edificados, tá? Só esse detalhe que eu acho que é importante a gente entender isso daqui, tá bom? E eu quero fazer uma ressalva, quem tem dom de línguas, se não tiver intérprete, ore a Deus para Deus lhe dar a interpretação. Você fala a língua, Deus está falando através da língua, e peça a Deus o que é que o Senhor quer falar, e quando terminar de falar a língua, olha, o Senhor manda te dizer isso, assim, 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 aí 10, viu? Se não, fala
dá lugar ao Espírito Santo, como é o nosso dizer, mas cessa e procura falar o que Deus colocou no teu coração. Vamos lá. Evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Atos 8:5, 21:8. No dia seguinte, pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar. João 21:16. Enquanto o mestre há de ensinar. Romanos 12:7. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. João 21:16. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12:7. Pronto. Evangelista. Esse aqui ficou fora, só um instantinho, pastor Adriano. Esse versículo ficou fora porque, para completar ali, eu vou ler aqui, certo? No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Atos 21:8. Pronto, aqui é só para ficar claro que Felipe era um evangelista. Inclusive foi ele que correu quando aquele eunuco ia naquele carro, né? E ele lá ministrou a palavra. Aliás, ele estava lendo Isaías e ele entende o que lê. E aí começou a conversar com ele. Lá no final ele foi batizado e cada um pegaram o seu rumo, né? Mas falando do evangelista, pastores e mestres, cada um desses, né, cumpre a sua função. Como nós vimos aqui, o evangelista, ele está focado na questão de evangelizar, de levar as pessoas a Cristo, a entregar a vida a Jesus, a aceitar Jesus como Salvador. Já o pastor, apacentar, cuidar, né, doutrinar, que também é uma parte também do mestre, de ensinar, né, de levar as pessoas a ter as suas vidas edificadas na palavra de Deus através do ensino. Os irmãos compreenderam? Amém? Amém? Deixa eu falar um pouquinho, desculpa aí, pastor Adriano, tá bom? Só porque é uma coisa que mexe muito com a gente. Aqui, tem um detalhe aqui em Filipe que eu penso e acho que é bom isso. A obra de um evangelista, a função de um evangelista e a obra dele termina quando ele batiza, leva a pessoa a se batizar nas águas. Aí a partir dali é o pastor que tem a grande responsabilidade de cuidar daquela pessoa. Quando Jesus diz a Simão, apacenta as minhas ovelhas, né? Então a missão do pastor, ela é muito mais de acolhimento, de ouvir, de aconselhar, de estar na vida das pessoas. Já o mestre, ele se dedica muito mais a estudar e a ensinar, tá certo? Os irmãos terem uma ideia, na teologia, tem o missiólogo, que é o que estuda e ensina sobre missões, é a função dele, é mestre. E tem o missionário, que é o que faz a missão, tá certo? Então o pastor, ele tem que buscar em Deus graça para tudo, né? Para ensinar, para abraçar, para acolher, para ouvir o que quer e o que não quer, enfim, né? Ele é aquele pai, né? É como se fosse um pai de família que está ali para ouvir todos os filhos, compreender todos os filhos, tá certo? E amar todos os filhos. Então é uma missão honrosa, é uma missão gloriosa, a glória de Deus na vida de um pastor é muito maravilhoso. As pessoas se sentem muito bem quando tem um pastor que se preocupa, que está atento, que acompanha, né? Tá certo? Já o mestre, não, ele é mais reservado, ele estuda, ele pesquisa, ele se aprofunda nas leituras para trazer conhecimento técnico, teórico, e procurar exemplificar isso daí para melhor compreensão da igreja, tá certo? Muitas vezes um mestre, ele é superior a um pastor. Muitas vezes, a maioria dos mestres são superiores aos pastores em conhecimento e em ensino, tá certo? É isso. 2. O serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído. Atos 6:1 a 7. O sentido do verbo grego diáconeo é servir, e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento.
Esse significado aparece em Atos 6:2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Atos 6:2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir, em Atos 6:1. Então, como nós vimos lá em Atos, existiu a necessidade, né, dos apóstolos tratar da palavra de Deus, do ensino, e agora escolher 7 pessoas e com as suas qualificações, cheias do Espírito Santo, né, de boa reputação, para o serviço, né, das mesas. O serviço, vamos dizer assim, né, aqui é o púlpito e o diácono servir na nave, né? Então existe essa função. Agora eu quero falar, porém, o seguinte: na igreja, o pastor, ele é o que presta as bênçãos, o pastor faz muita coisa na igreja, mas o pastor Vicente, pode autorizar o diácono a algumas funções na igreja. Nos diga quais. Não há uma restrição para o pastor quanto ao diácono, certo? Porque percebam que as qualificações deles são elevadas, do diácono, cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele pode ungir, ele pode orar, ele pode fazer muitas coisas, né, na igreja, tá? Agora, por que esse controle fica com o pastor, com o presbitério? Em algumas igrejas que o regime presbíteros, né? Porque nem todos os diáconos alcançam um nível, né, de leitura, de entendimento, de compreensão. Então, assim, há uma diferença no desenvolvimento espiritual. Nós temos o caso de Estevão, que era um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, sinais, milagres, maravilha, Deus operou grandemente através daquele homem, e era um diácono. Ele não era um evangelista, não era um pastor, não era um presbítero. Então, assim, é bom que os diáconos eles estejam sempre debaixo da orientação dos pastores, tá bom? Mas não há uma restrição, porque às vezes na igreja tem pessoas que dizem assim: o pastor mandou o diácono ungir. Não tem problema nenhum, tá? A unção bíblica está lá escrito, chama os presbíteros da igreja, que está incluído o evangelista e o pastor. Mas o diácono pode ungir quando ele está em concordância, ou ele está debaixo da orientação do pastor, porque a Bíblia diz também que um bom diácono, se ele servir bem, ele vai alcançar o presbitério. Então tem diácono que já é um presbítero, né? Está só esperando o tempo de ser separado e consagrado, tá certo? Amém. E é uma forma dele ser treinado também, viu, pastor Adriano? Vamos à frente. À luz do contexto de Atos 6, observamos, eu acho que eu já li, né? Observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, o presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui diácono e presbítero, né? Como o pastor falou aqui, que tem diácono que já é um presbítero, que fazem coisa que um presbítero, que é o que o presbítero faz, né? Só que nós temos que ter um cuidado também, né? Que muitos podem se achar que podem e querer fazer. Aí eu acho que o perigo está aí, né? Porque por querer se achar que já pode, não, tem que ter cautela, né? Porque o pastor está observando, o pastor está vendo aquela pessoa, e é o pastor que vai dando as orientações, né? E vai, vamos dizer assim, liberando, né? Vai concordando e vai deixando ele desarnar, como a gente fala, né? Para poder aplicar aquilo, não por se achar e já tem que ter uma cautela nisso aí, pastor, acredito que sim. Sim, com certeza, e aqui vale, eu vou falar porque é importante, é oportuno. O seguinte, o sistema nosso de governo ministerial é assim: uma pessoa, ela só é dita que ela é diácono, presbítero,
quando o ministério reconhece, tá certo? Publicamente. Então, tem gente que chama um irmão de diácono que ele não foi consagrado ainda, ele não é diácono, não é correto fazer assim. Ele é um irmão, ele é um cooperador, tá bom? Só para que a pessoa, às vezes, não já passe na frente. Outro ponto importante, o diácono ele tem que ficar na função principal dele, e quando ele for convidado pelo pastor, ele faz outras atividades relacionadas ao nível ministerial de pastor, evangelista e presbítero. Ele espera ser convidado. Agora tem um detalhe na nossa igreja que é muito importante, que eu quero que os irmãos frisem bem. Como é que nós trabalhamos na prática? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, que isso é muito bom. Se aqui na igreja iniciar um culto e tiver um diácono e um presbítero, a responsabilidade, tiver só um diácono e um presbítero, ou diáconos e um presbítero, de quem é a responsabilidade do culto? Do presbítero. É hierarquia, é ordem hierárquica de governo da igreja. Então, é o presbítero. Se tiver um diácono, um presbítero, um evangelista e um pastor, que não é o pastor da igreja titular, quem é o responsável pelo culto? O pastor. Se tiver um diácono, um presbítero e um evangelista, quem é o responsável pela ordem do culto? Evangelista. Tá? Se não tiver presbítero, nem evangelista, nem pastor, só tem diácono, quem é que vai então assumir a responsabilidade? O mais experiente, o que tem mais conhecimento, mais tempo ali sabe como é que trabalha, tá? Então, se não tiver nenhum obreiro na igreja, só tem diaconisa, mas tem varões. Quem é que vai ficar responsável pelo trabalho? A diaconisa, mesmo sendo uma mulher, porque ela é uma oficial da igreja, certo? Então a ordem de trabalho é essa. Por exemplo, você chega num lar, e lá o trabalho é da renovação dos remidos. Eu digo dá assim, no sentido de administrar aquele trabalho ali. Se você chegar lá e tiver um pastor, a honra é do pastor. Se tiver um pastor e um presbítero, é do presbítero. Se tiver um presbítero e um evangelista, é do evangelista. Se tiver só um diácono, deve honrar aquele diácono ali. Então assim, precisa entender isso. Por que é importante falar isso? Porque tem irmãs que ignoram a presença de um pastor no local. Ignora. Irmãos, irmãs, ignora. Porque acha que o trabalho é da pessoa e ela faz como ela quiser. E não está correto isso, tá certo? Agora, se tem um obreiro da renovação numa casa, num local, e o trabalho é de outro ministério, então aí não entra essa ordem, tá bom? Eles fazem do jeito que eles quiserem. Se eles quiserem honrar o pastor, o presbítero, o evangelista, amém. Ninguém pode chegar num trabalho que é dirigido por outro ministério e dizer: ei, irmão, você não pode, você tem que passar a honra para o pastor aqui. Não, esquece, porque essa questão de governança, ela é local, amém? Ela é local. Agora, a pessoa que é bem instruída, ela vai honrar o pastor que está ali. Também tem um outro problema. Uma pessoa pode chegar num trabalho nosso, se dizendo pastor, mostrando até carteirinha, mas nós não conhecemos, então a gente não vai dar oportunidade para ele, porque a gente pode ter uma surpresa desagradável, tá certo? Há quem diga assim: não, mas Deus me revelou. Então, se Deus revelou, vai dar certo. Se não foi Deus que revelou, pode arrumar um problema, tá bom? Então, isso daí não é questão de ser mais ou menor, maior ou menor, não, é uma questão de organização, tá bom? Vamos à frente? Vamos lá, a hora já foi, né? Em Atos 14, 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20, 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. E, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos 14, 23. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Então pronto, aqui só para ficar bem claro que essa expressão anciãos está ligado justamente ao presbítero, ao presbitério, né? Era considerado assim, amém? Só para ficar, só isso mesmo, porque a gente tem que correr o tempo, que o tempo já foi. 3. As qualificações para o ministério.
as qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. 1 Timóteo 3,3. Ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. 1 Timóteo 3,10. O que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Porque, irmãos, não é porque a pessoa é um diácono, é um presbítero, é um pastor, que deve considerar como um santão, como crentezão, porque muitas das vezes tem um título, mas a vida, meu irmão, é totalmente corrompida, né? Prega, ensina isso, aquilo, mas quando vai ver depois por trás, né? Tem um amante, está envolvido em coisa. Então, essas qualificações é justamente para isso, para poder a igreja ver aquela pessoa, o testemunho dela, a vida dela, e aí assim o Senhor se agrade e use para a obra do Senhor, né? 2. Qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como: o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Tito 1,7. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo. Tito 1,7a. Aqui continua, né, nas qualificações, e uma coisa que nós temos que estar sempre pensando, né, como o pastor fala, sempre pensando, né, que Deus, Ele deseja usar, irmãos, quer usar cada um de nós, cada servo, independente do cargo, da função, mas é preciso que nós sejamos santos, separados, para que Deus, para que aquilo que a gente vem oferecer ao Senhor, Ele se agrade, amém? Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como: o aspirante também não pode ser irascível. Tito 1,7. Truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra outro, desqualificando-o para ser ministro do Senhor. Nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Tito 1,7b. É iracundo, espancador, agressivo, isso aí já está desqualificado, isso aí não dá para a obra não, né? 3. Qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudados aqui. Conclusão. Sim, só falando que Cristo, Ele não negocia, né? É santo, é santo. Jesus falou que se o teu olho te faz pecar, arranca. A mão, arranca. Não está falando literalmente não, irmão. Está falando no sentido espiritual. Se tem uma coisa que te faz pecar e tudo, então você tem que se livrar dele. Se livre daquilo. Aí você deseja ser um diácono, deseja ser um presbítero, futuramente um pastor, mas tem ainda alguma coisa ainda do velho homem, uma pessoa iracunda, uma pessoa de vez em quando é uma falsidade, uma coisa e outra. Então, se você realmente deseja, peça a Deus,
para que tudo aquilo que te desqualifica caia por terra e você busque a Deus, para que aí Deus venha lhe qualificar e lhe usar conforme a vontade dele. Conclusão. Todos juntos. 1, 2, 3. Nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outro diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dom de Deus à igreja. Amém, irmãos? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Convidamos a nossa irmã Diaconisa Vera para fazer a parte da secretaria. Glória a Deus. Enquanto ela chega, irmãos, tem alguém que quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não tem? O microfone, Márcio. Pela igreja da paz do Senhor. O diácono não pode ministrar a ceia, certo? Agora o pastor autorizando, ele pode, ou só se for dirigente? Ele pode. Todos os ofícios do ministério pastoral, presbitério, todas essas funções, o diácono pode realizar quando o pastor autoriza, tá certo? Porque é importante nós entendermos, irmã Rita, segura o microfone, está segurando? É importante nós entendermos que essas funções na igreja, esses títulos na igreja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, é uma questão de ordem, de organização, certo? Não é uma questão de superioridade, tá bom? Jesus disse que o maior é o que serve na igreja, no reino de Deus, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas têm dificuldade, não estou falando do pastor Regiane, de entender, por que o diácono prega tanto e o presbítero não prega o quanto ele prega? Às vezes o diácono está muito mais aplicado na palavra, está muito mais dedicado, tem muito mais mensagem do que às vezes um presbítero. Por quê? Não sei, não está orando, não está lendo, não está estudando, entendeu? Então por que ele não é presbítero? Porque vai chegar o tempo dele, do diácono, tá? Então assim, irmãos, o Senhor nosso Deus, o pastor Adriano colocou aqui uma frase muito importante, que ele está mais olhando para o serviço, para o nosso coração. Tem pessoas, irmãos, que eram dedicados, e quando receberam o título, pararam, parece que estava dedicado só para ter o título, tá? Um título não faz nada, irmãos, nem de pastor. Tem irmãs na igreja, né, que, irmã Vera pode vir, nós estamos falando aqui enquanto a senhora chega. Tem irmãs na igreja, irmãos, que tem muito mais desempenho e dedicação do que o homem na igreja. Está ali quase todos os cultos, quase todos os trabalhos, quase todas as orações, quase todos os estudos, quase todas as reuniões, e tem obreiros e homens, varões, até pastores, presbíteros, que são ausentes, não é porque está trabalhando, nem estudando, nem tem não, é porque é negligente. Aí uma irmã pega o microfone, muitas das vezes supera, um diácono pega o microfone, supera até um presbítero, um pastor. Por quê? Porque um está dedicado, irmãos, está dedicado, não está buscando e está recebendo, entendeu? Então o título, ele não tem poder em si mesmo. O título, ele é um dom, mas esse dom, uma coisa que é importante nós entendermos a respeito de dom, os dons que Deus nos dá, é para Ele operar através dos dons, amém? Isso é importante, tem uma grande diferença. Tem pessoas que receberam o dom, exerceram o dom e recuaram. E aí, quem é que vai fazer a obra? Quem é que vai fazer a obra? Então é importante que a gente entenda. Eu recebi o dom, eu devo estar em oração, eu devo estar em consagração, eu devo estar buscando, porque senão a plaquinha do dom não funciona. Os irmãos já viram que tem pastor que fala, você não sente nada, você
Misericórdia. Aí vem um que não tem título nenhum, fala, você sente o poder de Deus. Tá certo? Então, eu tô assim, eu ampliei a resposta a pergunta do pastor Rejane. Por quê? Porque eu já vi na igreja essas coisas. Olha, nós já colocamos diácono para dirigir a igreja e não colocamos o presbítero. Acredita nisso? Porque o diácono tinha mais envolvimento e mais interação com o povo do que o presbítero. Então, assim, agora o tempo da consagração e da separação é que tem que esperar o tempo de Deus para oficializar, tá certo? Porque aí é Deus que tem que conduzir isso aí. Agora, o serviço tem que acontecer. Pode falar, pastor Regiane, se você tiver alguma coisa mais específica. Agora, no caso aí, pastor, é independente de ministério, né? Ou cada ministério... Independente, não, essa questão de serviço, cada ministério desenvolve o seu sistema, entendeu? Infelizmente, tem ministério que não valoriza o diácono. Por exemplo, eu valorizo o diácono. Eu valorizo não só o diácono, eu estou falando pastor Vicente, porque eu acho que isso é justo. A gente tem que valorizar quem sua a camisa, quem se dedica, entendeu? Olha, eu vivi um tempo na igreja que mulher não podia pregar. Eu vivi um tempo na igreja que mulher não subia nem no púlpito, nem para limpar o púlpito. Eu vivi esse tempo. E eu ficava, meu Deus, são elas que estão nas favelas evangelizando 2, 3 horas da tarde lá em São Paulo. E isso tudo foi se desfazendo. Nós temos uma igreja em São Paulo hoje que está sendo dirigida por uma mulher. Com isso eu não quero envergonhar ninguém. Mas e aí? Quem é que vai fazer a obra do Senhor, meu irmão? É quem está com o coração na obra. Aí, pastor Rejânio, tem alguns ministérios que não valorizam essas pessoas, porque eles têm de sobra, né? Aí às vezes desconhece os valores que tem dentro da igreja, tá bom? Mas o pastor perguntou, isso é todo ministério? Não, essa questão de governo é cada ministério, tá bom, pastor Regiane? Ótimo. E aí cada um tem seus motivos. Então começa pelos adultos, vamos ganhar tempo, que os irmãos querem tomar chá. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos apresentar a classe jovens e adultos. Fale aí, para ver sua voz. Nós vamos ficar de pé. Começa de novo aí. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos ler a verdade prática. Coloca aí, pastor. Pronto. 1, 2, 3. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Ficou muito feio, ficou? Vamos ler de novo? Vamos lá? 1, 2, 3. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja. Saiu, pastor. Glória. Está difícil hoje, né? Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Pode sentar, irmãos. A classe jovens e adultos tem 25 alunos matriculados, 9 ausentes, 16 presentes. Temos 3 visitantes, né? Que continua a irmã Francinete, na próxima aula já se torna aluna, a irmã Juliana já se torna aluna hoje, tá certo? Pastor Adriano também e a irmã Jacinta na próxima aula também se tornam aluno. Então é a irmã Francinete, o pastor Adriano e a irmã Jacinta, os visitantes. No total de assistência em classe, 19 alunos, trouxeram 18 Bíblias e ofertaram R$ 7,60. Agora vamos apresentar a classe Soldadinhos de Cristo. Vamos lá?
Glória a Deus, né? A classe Soldadinhos de Cristo tem 14 alunos matriculados, 12 ausentes, só 2 presentes, 3 visitantes. Quem é os visitantes, a irmã anotou o nome? É porque eles não estão matriculados, porque a Alice, a Keta e essa meninazinha aqui mais. A partir de hoje eles se tornam alunos, né? Que eles são igual com a mãe. Glória a Deus. No total de assistência de 5 alunos, trouxeram uma Bíblia, 5 revistas e ofertaram R$2,80. Agora é a classe Sol da Justiça. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Mateus 5,16. Amém. A classe Sol da Justiça tem 5 alunos matriculados, 3 ausentes, 2 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência de 2 alunos, trouxeram 2 Bíblias, 2 revistas e ofertaram R$1. Amém? Já teve alguém que fez aniversário essa semana? Não? Se não tem, vamos agradecer com o pastor, né? Glória a Deus. Convido a igreja a ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento na presença do Senhor. Vamos lembrar daqueles irmãos que estão enfermos, né? Pedir pela irmã Ivoneide, vamos pedir pelo Cauã, vamos pedir também pela irmã Floceli, que está passando aí por um problema na pele, né? Que está incomodando muito, a irmã Maria Melo, também precisa do milagre de Deus. E quem mais você lembrar aí, apresente o Senhor, tá? Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos em Sua Santa Presença para Te agradecer nesta noite, Senhor, por este momento tão maravilhoso em Sua presença. Obrigado, Senhor, por esta aula. Com certeza, Senhor, Teu Espírito falou conosco hoje sobre detalhes da obra do ministério na Tua igreja, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha levantar homens, mulheres, jovens, cheios do Teu Espírito Santo, o temor do Senhor. Que o Senhor venha colocar nos nossos corações o compromisso com a Sua obra, com o serviço do Seu reino, do templo. Ó Senhor, desperta, aleluia, o dom do Senhor em cada vida aqui presente e ausente, daqueles que estão nos ouvindo. Desperta os dons que o Senhor lhes deu, os talentos, para que a Tua obra seja realizada, meu Pai. Ó meu amado Deus, nos abençoe, Senhor. Nós rogamos também agora pelos nossos irmãos, amigos que estão enfermos. Opera o milagre da cura, da libertação, da transformação. Pedimos a saúde da irmã Maria Melo, a saúde da diaconisa Josefa, pedimos a saúde da missionária Rita, a saúde da irmã Ivonei, do Cauã, Senhor, a saúde também da nossa irmã diaconisa Floceli, ó Deus. Olha, meu Deus, para aqueles que estão enfermos, que precisam de um milagre, de uma cura. Olha com Teu olhar de misericórdia nesta noite e opera, Senhor, faz maravilhas, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por este momento na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por Tua infinita misericórdia e bondade para com a humanidade e para conosco também, Senhor, aleluia. Nos leve em paz, Senhor, em segurança aos nossos lares. Nos dê um dia de paz, meu Deus. Nos dê, aliás, uma noite de paz, que o nosso corpo, alma, mente, fisicamente, espiritualmente venha descansar na presença do Senhor. Que o Senhor guarde a todos nós, nossa casa, nossa família. Não deixe o mal chegar a nós, Senhor. Tem misericórdia. Guarda também a entrada e a saída dos Teus filhos, dos seus lares, na ida ao trabalho, Senhor. Venha repreender todo o mal, Senhor, livrando de acidente, da violência, em nome do Senhor, Pai, pedimos a Tua bênção, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Todos dizem amém. Só um minuto, irmãos, por favor. Glória a Deus, aleluia. Irmã Juliana, vamos orar por ela. Ela decidiu congregar conosco, acompanhando a missionária. Vem aqui, missionária Francinete. Vem as crianças também. Glória a Deus, pode aplaudir Jesus. É uma alegria muito grande, né? Quero convidar a missionária Rita para vir aqui, ficar do lado das irmãs aqui, representando o departamento de senhoras, tá bom? Cheguem mais próximo aqui de mim, por favor. Glória a Deus. Pastor Regiane, cadê o celular para registrar esse momento? Glória a Deus, é bênção, né? Vai lá, missionária Rita. Glória a Deus. Cheguem mais próximo aqui, por favor, para sair ali na imagem também. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.
Levante as mãos para cá, amém, irmãos? Antes eu quero dizer, irmã Juliana, seja bem-vinda com as suas filhas. Queremos que a irmã seja uma bênção para nós uma bênção para a irmã, e a irmã cresça neste lugar para a glória de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por trazer as tuas filhas, as tuas famílias para congregar conosco, Senhor, que as tuas mãos de poder, de graça estejam sobre elas, para que elas possam continuar dando frutos aqui, muitos frutos para a glória do teu nome, que estas crianças cresçam e desenvolvam aqui para a glória do Senhor, que as tuas filhas, meu Deus, possam neste lugar ser alimentadas por ti, Senhor. Nos dê sabedoria e graça, nos dê do teu amor, para nós entender e compreender as tuas filhas, ser uma bênção na vida delas e elas nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor vos abençoe, minhas irmãs, sejam bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Está abençoada e recebida em Cristo, amém. Pai do Senhor, Pai do Senhor, bebê, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, mais uma vez, missionária, irmã Rita aí também cumprimentando. Está encerrado, meus irmãos, em nome de Jesus, com muita alegria.